Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao seu canal, meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a terceira temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 100 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Mas sem muitas delongas, vocês sabem que quem conta a história aqui no canal é a própria pessoa, então fiquem agora com a história de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou a Noara Costa. Hoje eu moro em São Paulo e eu fui au pair por 2 anos nos Estados Unidos. Eu fui au pair em 2 cidades diferentes, em Great Neck e em Larchmont. As duas são no subúrbio de Nova York. E eu tô aqui para participar do Storytime para falar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência como au pair, que na verdade foi uma experiência muito boa. Mas teve alguns problemas no meio do caminho. Para começar, quando eu resolvi ser au pair, eu ainda não tinha CNH. Então eu decidi começar o processo da CNH mais ou menos um ano antes do que eu queria embarcar para os Estados Unidos, 1 ano, 10 meses mais ou menos antes. E aí eu fiz a inscrição da CNH, fiz as aulas teóricas, fiz a prova, comecei as aulas práticas, aí eu me inscrevi na agência, né? Na época eu morava na Paraíba, então a minha agência foi a Cultural Care e eu tive a representação da Cultural Care de Recife, né? Porque ali pra região do Nordeste só tem, se eu não me engano, a representante da Bahia, que fica em Salvador, eu acho, e a de Recife. E aí eu lembro que na época eles aceitaram, né, a minha inscrição logo de início, assim, quando eu tava fazendo as aulas. E aí eu fiz a entrevista, foi super legal, passei de primeira, porque eu já era professora de inglês aqui no Brasil, então o inglês não era a minha maior preocupação, era realmente a questão da CNH. E aí, quando eu comecei, eu fiz a minha primeira prova em novembro, se eu não me engano, de 2014, e eu não passei. Aí tudo bem, primeira vez, não tem problema. E aí eu fiz de novo em dezembro e eu não passei de novo. Sei que, resumindo a história para não deixar esse vídeo muito longo, eu fiz a prova 5 vezes. E eu só consegui passar na 5ª vez, que foi em julho de 2015, porque lá onde eu morava, os retestes demoravam um pouquinho pra serem marcados. Então, assim, não dava pra fazer, tipo, literalmente de um mês pro outro. Eu acho que só a primeira que eu consegui fazer de um mês pro outro, e depois eu sempre tinha que ficar esperando bastante, né? Foi um processo longo, foi um processo chato, mas no fim eu consegui passar. Nesse meio tempo que eu tava tentando passar na prova e eu nunca conseguia, eu acabei desistindo do programa, né? Eu cheguei a falar com a minha representante de Recife e falar pra ela assim, olha, pode cancelar a minha inscrição, porque não tem pra quê, não vai valer a pena, eu nunca passo nessa prova. E ela falou, não desiste, que a gente vai deixar seu processo aqui em aberto. E aí eu consegui fazer a última prova, passei. A primeira pessoa que eu liguei quando eu passei foi pro meu instrutor, claro, né, porque coitado me aguentou por basicamente 1 ano. E depois eu liguei pro pessoal da Cultural Care, né, e avisei, todo mundo ficou mó feliz e tal. Eu fiquei online no dia seguinte, porque meu perfil já tinha sido todo preenchido, só faltava mesmo, né, a documentação pra conseguir ficar online. Eu fiquei online só mandando pra eles o print do Detran, falando que eu tinha sido aprovada. Eu não precisei mandar mais nada além disso. 1 semana depois, eu tava com família no meu perfil. E o meu perfil, ele era muito bom no quesito do inglês, das horas com criança, mas eu era motorista de primeira viagem, literalmente, tinha acabado de tirar a carteira. Então isso era uma coisa que deixava o meu perfil um pouquinho mais fraco, que eu fiquei com muito medo de demorar muito pra conseguir família. Mas 1 semana depois, um dia antes do meu aniversário, a minha família apareceu no perfil. E eles moravam em Great Neck, Nova York. Eram 3 crianças. Na época, era os gêmeos, né? A menina e um menino de 8 anos. E o menino mais velho tinha 11. E aí eles apareceram. Eu lembro de eu ficar, tipo, mó animada, mas ao mesmo tempo eu fiquei, é a primeira família, certeza que não vai dar certo. E aí eu marquei com a minha host mom um Skype, né? Eu mandei um e-mail pra ela perguntando, né? Que eu falei, vi o seu perfil no meu perfil. Você quer marcar um Skype pra gente conversar melhor? Aí a gente marcou um Skype pra aquela noite. Eu fiz o Skype só com a minha host mom. Foi literalmente só eu e ela, porque as crianças estavam no acampamento. E o que aconteceu? A gente, né, conversou bastante, ela me perguntou sobre mim, sobre por que eu queria ser au pair, me perguntou... Eu acho que foi mais isso, assim, porque eu já ia ser a 7ª au pair dela, então ela tava meio que tipo, whatever, sabe? E aí eu perguntei bastante coisa pra ela também, eu perguntei, sei lá, se eles tinham internet em casa, tipo, Wi-Fi, perguntei como que era o quarto pra au pair, eu perguntei do carro, se eu ia ter o carro pra mim, coisas assim que, tipo, eu fui bem cara de pau, porque eu já tinha visto muitas meninas que não tinham sido cara
cara de pau o suficiente no Skype e acabou que quando chegou lá não era exatamente o que tinha sido prometido. Na época eu morava com os meus tios e a minha prima mais nova, ela tinha acho que uns 3, 4 anos na época, ela entrou no quarto que eu tava fazendo a entrevista, ficou comigo e ainda ficou brigando comigo, falando tipo, nossa, mas você não tá falando inglês como ela, você não sabe falar inglês como ela. E eu acho que foi isso que, tipo, me ganhou a minha host mom, tipo, foi eu lidar com uma criança ao vivo, né? Aí no final ela terminou a ligação já falando que queria fechar match, e eu fiquei tipo, miga, calma. Pedi o contato, né, das outras au pairs que ela já tinha tido au pair brasileira, e ela me passou o contato da au pair brasileira, da au pair que tava saindo de lá e de uma au pair que passou 2 anos com eles, que na época ela era da Austrália, tinha acabado casando e tinha ficado nos Estados Unidos, né? E aí passou, tudo bem, eu fiquei, não sei se vai dar certo, eu não conhecia as crianças, blá 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 blá. E aí no outro dia, era dia 15 de julho, meu aniversário, eu lembro que eu tava lá, tipo, sei lá, arrumando a casa e o meu telefone toca e era o pessoal da Cultural Care de Boston. Então eles estavam ligando pra falar que a família tinha gostado muito de mim, que eles queriam que eu fosse. E eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, já, né? E aí ela falou, olha, eles gostaram muito de você, me diz o que você quer, se você não quer. Eu falei, quer saber? Eu vou aceitar. Tipo, se der errado, a gente pede rematch, sabe? Mas eu tinha tido um feeling legal com ela. Eu sei que, né, aqui no Storytime deve ter tido várias pessoas que falaram, não acredito em feeling, mas eu acredito muito no feeling, sim. Eu acho que mesmo quando você tem um feeling e o negócio não dá tão certo, talvez você tinha alguma coisa pra aprender, né, no rematch, que talvez tenha vindo e etc. Mas eu tinha sentido uma coisa boa com ela, falei, vou. E aí eu fechei o match com eles. Nesse meio tempo, eu lembro que eu fui tirar meu visto dia 5 de agosto, então um mês depois que eu consegui minha CNH, eu já tava tirando visto, e o meu embarque foi dia 31 de agosto. Cheguei, fiz o treinamento, tudo tranquilo. A família, na época, eles davam aquele kit da Cultural Care, sabe? Uma bolsa rosa com um monte de coisa dentro. A família deu isso pra mim. E quando eu cheguei lá, tipo, no dia que a minha host mom foi me pegar, porque a gente morava em Long Island, que era perto de onde era o treinamento na época, ela foi me pegar e foi, tipo, eu e ela dentro do carro. E eu fiquei, tipo, nossa, que tenso, né? E as crianças já estavam estudando, então por isso que eles não foram. E aí, quando a gente chegou em casa, tava só meu host dad saindo pra ir trabalhar. E eles tinham uma housekeeper. Então, naquele momento, eu só conheci o meu host dad, minha host mom e a housekeeper. E aí, eu fui arrumar minhas coisas no meu quarto. Na hora do almoço, eu lembro que ela me levou pra gente comer uma pizza. E depois a gente voltou e ela falou, tipo, you can relax, you can do whatever you want. E aí, eu fiquei lá no meu quarto, tipo, já arrumando as minhas coisas, colocando as coisas na gaveta, mexendo no celular novo, né, o celular da au pair que ela tinha me dado. E aí, quando foi umas 2 da tarde, as crianças chegaram em casa, os gêmeos. Porque, assim, as minhas crianças, na época, eles iam pra escolas diferentes. Porque a minha família era família de judeus, então as crianças mais novas iam pra escola de judeu, o mais velho, ele ia pra escola pública normal. Aí os gêmeos chegaram em casa, eu entreguei presente pra eles e aí, a gente, tipo, clicou, eu e as crianças, naquele momento, sabe? Já foi, tipo, uma coisa, assim, que deu muito certo. E aí o mais velho chegou e ele só, tipo, falou oi comigo e tal, e foi isso. E aí no mesmo final de semana a gente viajou, a gente foi pra Nova York, pra conhecer, eles me levaram pra, tipo, né, dar uma andada pela cidade. Foi bem legal porque eu conheci a cidade com os americanos, né, com nova-iorquinos. E no domingo a gente foi pros Hamptons, então, tipo, quem, sei lá, já assistiu Gossip Girl, já assistiu Revenge, sabe, né, que os Hamptons é, tipo, a praia dos ricão lá. E eu fiquei, tipo, gente, eu tô nos Hamptons, meu Deus. E aí foi isso, assim, esse foi o nosso início. A primeira semana foi uma semana muito louca, porque minhas crianças faziam 1001 atividades e tal. No geral, a minha experiência com a minha família naquele momento foi boa. No primeiro mês, eu quebrei a máquina de lavar. Eu não sei se eu quebrei, mas eu acho que eu tive o azar de ser a última pessoa a usar a máquina, sabe? Aí eu usei a máquina de lavar e ela quebrou. No meu segundo mês, eu bati o carro saindo da driveway. E em momento nenhum a minha família me fez pagar pelos estragos que eu tinha feito na casa deles ou no carro deles. Mesmo porque eles tinham direito, né? A questão do seguro, a família pode te fazer pagar até $500 se você não estiver trabalhando. E eu não estava trabalhando. Eu tava saindo, na verdade, pra comprar uma coisa pra minha kid, mas eu não tava trabalhando. E esse foi o meu início, então assim, foi um primeiro ano muito legal. E aí quando a gente tava chegando assim, perto, a gente tava já em 2016, mais ou menos em fevereiro ou março. Não, em fevereiro, quando a gente viajou pro Colorado, eu decidi que eu queria estender com eles. Então eu perguntei pra eles se eles queriam, né, que eu estendesse com eles. E eles toparam. E aí quando foi em março, eles me avisaram que eles iam mudar de cidade. E aí eu fiquei, tipo, muito mal, porque eu não gosto de mudança. Tipo, na minha vida eu já mudei
de casa 50 mil vezes, então eu sou aquela pessoa bem traumatizada com relação a isso. Mas a gente mudou pra Larchmont em julho de 2016. Eu acho que foi melhor sair de Great Neck, que era onde a gente morava, o condado era Nassau, em Long Island, pra ir pra Westchester. Conheci muita gente, muitas outras meninas. Eu acho que pras crianças realmente foi melhor também. Só que foi muito estranho, né? Passar por esse processo de ter uma mudança junto com a Host Family, porque não é sua casa, não são suas coisas, a não ser as coisas do seu quarto. E foi bem legal, porque eu tive experiência de mudança de gente rica, que era, eu não precisei literalmente levantar peso. O peso que eu precisei levantar era o meu, que né, era, sei lá, minhas malas. O que eu acho legal em casa americana é porque todos os armários, fogão, geladeira, essas coisas que é bem pesada em mudança aqui no Brasil, você não tem que levar, porque, né, não precisa. E eles contrataram um pessoal da mudança, e a gente fez a mudança durante o tempo que as crianças estavam no acampamento. Porque, gente, eu acho que eu esqueci de comentar aqui, mas as minhas crianças iam pro acampamento por 7 semanas no verão. Eu passava 5 semanas, porque eu tirava minhas 2 semanas de férias, né, durante esse tempo. Então eu passava 5 semanas sem criança nenhuma na casa, só o cachorro. Era maravilhoso. E aí no segundo ano, a gente teve toda essa readaptação de... Eu não conhecia a cidade direito, meus outros parents não conheciam a cidade direito. Eu, na verdade, acabei conhecendo muito mais que eles, muito cedo, porque era eu que levava as crianças pra escola, pegava, né, eu tava sempre ali. Então eu acabei descobrindo muita coisa da cidade antes dos meus host parents. E é isso, assim, a minha experiência com o au pair foi uma experiência maravilhosa. Eu viajei, assim, pra vários lugares. Eu fiz várias coisas que eu queria ter feito, assim, vários sonhos. Eu sou a louca do Harry Potter e eu conheci o Daniel Radcliffe. Eu fui pra Londres, eu fui nos estúdios onde os filmes foram feitos. Eu assisti a peça Cursed Child lá em Londres quando ela saiu. Eu fui pra Orlando, fui no parque do Harry Potter. E dentro dos Estados Unidos eu viajei pra vários lugares. Eu viajei pra Boston, pra Philly, pra Los Angeles, pra Las Vegas, Seattle, pro Colorado com a família, fui pra DC também. Então, assim, eu fiz muita coisa que se eu tivesse aqui no Brasil, eu acho que eu ia demorar muito mais tempo pra conseguir realizar todos esses sonhos de uma vez, né? Eu falo que 2016 foi literalmente o melhor ano da minha vida, porque eu fiz todas as viagens que eu queria fazer. Eu conheci, tipo, o meu crush famoso, que é o Daniel Radcliffe, pra quem não sabe, é o Harry Potter. E assim, foi tudo graças ao au pair, né? Tudo graças ao programa. Quando eu voltei pro Brasil, eu voltei a ser professora de inglês e, obviamente, né, o intercâmbio, ele, nossa, ajudou muito com o meu currículo, porque o inglês que eu tinha já era bom, só que fazer o intercâmbio só melhorou o meu inglês, assim, muito mais. Pra terminar esse vídeo, eu só tenho que dizer, assim, que é um intercâmbio maravilhoso. Sim, existem chances de você pegar famílias ruins, né? Eu acho que eu fui muito louca de fechar match com a primeira família, só com um Skype, sem conversar com as crianças nem nada, mas eu acho que é porque era pra ter sido assim, né? O meu caso, eu acho que era pra ter sido com essa família, era pra ter sido bom do jeito que foi. Tem outras meninas que já foram depois de mim com a minha família, eles só pegaram brasileira depois de mim e não tiveram a mesma experiência, né? 2 meninas, logo após a minha estadia, tiveram rematch com eles. Então eu falo assim, a gente também tem que ter consciência de que o que é bom pra uma pessoa não é bom pra todo mundo. Então talvez uma família que é bom pra mim não é boa pra você, ou uma família que é boa pra você não é boa pra mim, né? Por isso que é importante na entrevista você conversar bem com a família, você saber quais são as regras, você saber quais são os privilégios que eles podem te dar, né? Quesito de carro no final de semana e etc. É sempre bom você, tipo, ter uma conversa franca com a família. E eu acho que a coisa que eu mais posso dizer pra qualquer pessoa que esteja pensando em fazer o programa, primeira coisa é realmente avalie se você gosta de criança. Porque, por exemplo, a experiência com criança, você pode, né, dar um jeitinho de cuidar de umas crianças e colocar mais horas do que o que você cuidou e tal, mas ao mesmo tempo, cuide realmente de crianças como babá, se você não teve essa experiência na sua vida, porque isso vai ser um diferencial pra você. Não é pro seu application, não é pra você aparecer boa pras famílias, mas é pro seu dia a dia. Porque quando você chega lá, você vai cuidar 45 horas por semana de criança. Então, se você nunca cuidou, se você nunca teve essa iniciativa, você não vai saber se esse programa é bom pra você e talvez você se frustre quando você chegar nos Estados Unidos. Eu acho que a minha segunda dica é estude inglês. É muito importante estudar inglês, porque você está cuidando de crianças, você está cuidando de vida, de uma família, né? Então, é muito importante, eu acho que pode te salvar de muito perrengue. Claro que eu não tô falando aqui que, nossa, salvar se você tiver inglês avançado. Mas, assim, não deixe
deixe de estudar o inglês enquanto você tá aqui no Brasil, enquanto você tá esperando pra poder ir. Quando você chegar lá, nunca pare de estudar também. Eu conheço pessoas, né? A própria Pri já falou que ela foi com inglês básico e hoje em dia o inglês dela é, tipo, 1000 vezes melhor. Eu tenho uma amiga que também foi com inglês básico e ela estudava pra caramba e, tipo, ela fez faculdade nos Estados Unidos também. Então, assim, estudar nunca é demais, sabe? Então, sempre se dedique com o seu inglês. É isso, a minha avaliação do programa é maravilhosa. Eu acho que tem problemas no programa de au pair, sim. Eu não vou dizer que é um programa perfeito, porque uma coisa que eu falo é que nenhum intercâmbio é perfeito. Nem o intercâmbio de high school, nem o intercâmbio de au pair, nem o intercâmbio de estudar inglês lá na Austrália. Nenhum deles é perfeito, sempre pode ter problema da agência, pode ter problema, né, do lugar que você ficou, mas eu acho que o primeiro passo é você ter a mente aberta com relação a isso, claro, tomar todos os cuidados que você puder tomar para que você tenha uma experiência segura, mas ao mesmo tempo ter em mente, principalmente no programa de au pair, que é um programa de trabalho, né, que, claro, você vai chegar lá, você vai tirar foto, você vai viajar, você vai comprar, mas que o que esse programa realmente é um programa de trabalho. O que as agências lá nos Estados Unidos vendem para as famílias não é um sonho de intercâmbio cultural com um estrangeiro que vai cuidar dos seus filhos. Não, é mão de obra barata, né? Então, ter consciência disso, de que é trabalho, de que é colocar a mão na massa mesmo, de que é, sei lá, às vezes lidar com criança que eles são novinhos, eles têm aquele acesso de raiva, ou crianças que às vezes vão ser difíceis, mas também tem em mente que existe o rematch, que você pode trocar de família, que não é o fim do mundo. Eu nunca passei por rematch, eu conheço muita gente que passou por rematch, que foi muito melhor passar por rematch. Então, assim, no geral, eu indico, se você tá no processo de au pair, tá pensando em fazer o programa, eu tenho um Instagram que é dedicado a ajudar futuras au pairs, né? Eu trabalho dando assessoria para au pairs, eu tenho um curso de inglês e de preparação para o au pair também. E se você quiser me seguir, é @aupairmentor. É só você me seguir lá no Instagram. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pri, muito obrigada por abrir esse espaço, por deixar eu contar minha história positiva, né, do intercâmbio de au pair. E é isso, gente. Tchau, tchau. Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever nesse canal que está rumo a 100 mil inscritos. E se você ou foi au pair e quiser participar desse quadro, eu deixei o link aqui na descrição para você entrar em contato comigo e vir aqui no canal contar essa história. Um beijo e até a próxima!